Vamos conversar agora aqui na Rádio Band News FM com a Pitty para falar sobre esse Dia Mundial do Rock, comemorado no dia 13 de julho. Como é que vai, Pitty? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, Pitty. Vamos começar aqui pelo que você tem ouvido. Temos o que comemorar nesse Dia Mundial do Rock? Cara, eu sempre tenho que comemorar no dia do rock, porque é minha vida. Eu não sei o que seria de mim sem rock, na real. E o que eu tenho escutado de coisa nova, assim, eu gostei muito do disco novo do Dead Weather. Na verdade, eu já gostava do primeiro, aí saiu o segundo agora. Então eu tenho ouvido bastante ele. E como é que o rock entrou na sua vida? Foi algo orgânico? Tem um começo? Ou foi algo que aconteceu muito naturalmente, Pitty? Foi natural, foi bem natural e, na verdade, um ambiente completamente improvável, né? Eu morava em Salvador e cercada de todos aqueles ritmos populares desde pequena, enfim, aquela massificação ali. E, no final das contas, foi no rock que eu encontrei a minha forma de expressão, assim. Quando eu escutei as primeiras músicas e as letras, eu me achei, eu me vi, eu me identifiquei. Então, foi muito natural. E como é que você vê o rock hoje, Pitty? Eu conversei já com o Kid Vinil, gente, enfim, como o próprio João Gordo, os dois têm uma certa visão parecida, por exemplo, de que o rock, nos últimos anos, está numa espécie de beco sem saída, um sentimento que, do ponto de vista musical, quase tudo já foi feito, o rock não tem mais muitas perspectivas em termos artísticos de evolução. Você concorda com essa análise? Como é que você vê o futuro do rock? É difícil falar em futuro, mas eu sempre tento ter uma perspectiva otimista e eu procuro pensar nas coisas que já aconteceram. Por exemplo, eu estava lendo livros de rock antigos e tal, e a galera falando que desde a década de 50 ou de 60 que nego fala essa história de que o rock morreu. Sempre vem com essa história, o rock morreu, acabou, tá tudo uma merda e blá blá blá. Eu acho que sempre tem coisa legal, sempre tem coisa que não é legal, e eu tento também não me transformar naquelas pessoas que ficam velhas e ficam achando que no seu tempo de jovem sempre era melhor, sabe? E aquela ranzinzice, aquela rabugice que vem com a idade, de você achar que toda geração posterior à sua é boba e a sua geração sempre era melhor. Eu faço a minha parte, eu faço o que eu gosto, eu tô sempre conhecendo alguma banda bacana, estou sempre me surpreendendo, acho que vale a pena procurar também, talvez as pessoas estejam procurando nos lugares errados, porque, sei lá, em se tratando dessa nova geração de bandas que são ditas de rock no Brasil e que aparecem mais no mainstream, assim, acho que a galera tá procurando nas referências, não diria nem erradas, porque quem sou eu para falar de certo e errado, mas diferentes, assim, das que eu acredito que sejam de fato rock. E sobre essa geração nova, acho que Serguei foi o cara que escreveu uma parada no Twitter outro dia que eu achei que era genial e que sintetizava tudo. Ele escreveu assim: banda de rock que imita outras bandas sempre existiu. O problema é que a galera de hoje em dia tá imitando umas coisas muito ruins. Então é meio que é referência, assim. Eu prefiro acreditar e fazer a minha parte, sacou? E sempre tem um MySpacezinho de alguma banda nova underground bacana aí pra deixar a gente esperançoso. Por falar no chamado mainstream, o rock brasileiro hoje tem bandas Restart, Evo 84, o próprio Cine, que muita gente diz que não é rock, mas enfim, a par dos rótulos, são grupos que se parecem muito, né? Não só no visual, roupa colorida, que aliás já nos anos 80 tinha no New Wave, e, enfim, não é nada novo também, mas musicalmente essas bandas também têm propostas bem semelhantes. E na sua opinião, falta originalidade hoje para as bandas do mainstream, na medida que esses grupos têm basicamente a mesma proposta? Ou essas bandas, o formato que elas se apresentam hoje, são resultado de um contexto mais amplo da música digitalizada, internet, MySpace, um contexto maior? Eu acho que tem esse contexto aí desses novos tempos, da coisa da imagem hoje ser mais importante até do que a música, às vezes, para essa molecada. Porque tem, enfim, algumas bandas dessas aí, não sei dessas porque eu não conheço muito bem essa galera, não posso falar. Mas assim, eu já vi banda que, ao invés de gravar um disco bacana, acabou que primeiro fez um fotolog, entendeu? Então assim, a galera foca muito mais na imagem do que no som, na mensagem, no conteúdo, no que está sendo dito. E eu acho que isso é reflexo do nosso tempo, porque, por exemplo,
Quando eu comecei a ouvir som, com 14, 15 anos, eu gostava, por exemplo, de Black Sabbath, mas eu nunca tinha visto a cara dos caras, velho. Eu curtia por causa do som. Até eu ver uma foto de alguém da banda, demorou pra caralho, assim. Então, na época, a gente curtia primeiro o som, sacou? E depois é que a gente via a cara de quem tava fazendo. Claro que essa onda de imagem sempre foi uma coisa importante também, desde Elvis, que, enfim, tinha todo aquele visual clássico que nego imita até hoje. Porque imagem é comunicação também. Mas eu acho que hoje, nos tempos de hoje, com essa coisa de internet, tomou uma proporção maior do que a do som. Isso não é legal, assim. E a galera, sobre a originalidade, tudo, sei lá, às vezes eu penso que tudo já foi feito, mas às vezes eu penso que é possível você reeditar coisas de forma bacana, que é o que faz, por exemplo, o Raconteurs, as coisas que o Jack White faz. Ele pega uma onda que é de blues muito antiga, muito roots, e traz pra época de hoje, sacou? Eu acho que sempre dá pra fazer. O importante é você buscar caminhos e ser um pouco do lugar comum. Agora, você me perguntou o que é que eu acho que falta no rock mainstream de hoje em dia. Eu acho que o que falta é maldade, saca? Tá todo mundo muito bonzinho demais, isso não combina. Falta um pouquinho de raiva e ódio, né? Tá faltando maldade, sacanagem, malícia mesmo, sabe? Tá faltando ironia, tá faltando ter vontade de enfiar o dedo na ferida mesmo, provocar. O rock, ele é provocação, ele serve pra mudar as coisas também, sabe? Ele não é pra tua mãe, nem teu tio, nem tua avó gostar, é pra eles odiarem mesmo. Então tá faltando isso aí. Acho que também, você falou do disco do Black Sabbath, eu posso até falar por experiência própria, eu quando era moleque assim, comprei disco do Suicidal, por exemplo, só pela capa, nem conhecia nada, ia pela capa do disco, primeiro disco do Ramones, que tinha a assinatura dos caras, aquela assinatura fake assim, e aí pra mim era um impacto assim, falar, nossa, tem a assinatura dos caras aqui, sabe? Aí, enfim, esse tipo de contato com o vinil branco do Dead Kennedys, por exemplo, aquilo lá era um vinil branco. Hoje não tem, né? Hoje é tudo descartável. Pois é. O valor que as coisas... Era mais difícil, né, pra gente obter. Então acho que a gente dava um valor diferente, assim. É isso, eu não tinha pra mim conseguir comprar um vinil, uma parada, velho. Era um suor da porra, assim. Eu precisava ficar dependendo dos amigos que gravavam fita cassete, sabe? Então... Era um gosto, sabe? Esperar chegar um disco de uma banda que você curtia e aí algum colega conseguiu juntava todo mundo em volta da vitrola pra ouvir, sei lá. Tinha uma onda, assim. Hoje é meio cada um com o seu fone no seu computador, escutando e comentando sobre aquilo em algum blog, sabe? A experiência de grupo meio que se modificou, né? É verdade. Hoje a rotatividade também no mainstream, eu não digo no underground, porque a gente tem bandas... Por exemplo, como o próprio Cólera, que está, enfim, 30 anos já tocando, e sempre no underground. Mas no mainstream, a rotatividade a gente já não tem a mesma, né? O próprio o Raimundos durou uma década, o Charlie Brown também teve uma longevidade considerável, mas o CPM, por exemplo, já não durou muito. O Reitinho apareceu e já também não se vê muito mais no mainstream. Acho que a rotatividade que tem aumentado, né? E acho que também faz parte desse contexto, como a gente falou. Você concorda, não? Eu acho que talvez o público que compõe o mainstream, talvez ele seja mais volátil. Uhum. Entende? Talvez ele seja menos segmentado, digamos assim. Porque é isso, quando você lida com... Eu passei tomei muitos tapas na cara, assim, ao longo dessa trajetória. Porque eu venho do underground e eu tinha o sonho de viver de música no Brasil. E eu descobri que para viver de música no Brasil, de fato, para pagar suas contas e, enfim, tocar todo fim de semana... Você tem que dialogar com a galera que nem sempre tá muito inteirada nesse universo, sacou? Que é uma galera que curte rock, assim, mas que também curte outras coisas, que também vai numa micareta, que também, sei lá, que de repente curte tua música porque viu você num programa qualquer. Então é uma galera que é mais volátil. Uma galera que, de repente, no próximo verão vai estar curtindo a próxima moda do momento, entendeu? Claro. Então, assim, é um dilema que eu sempre enfrentei, porque ao mesmo tempo que eu não queria... abrir mão de dialogar com as pessoas que eu sei que têm as mesmas referências que eu e que, enfim, vivem o rock da forma que eu vivo desde sempre. Eu não queria parar de dialogar com elas, mas ao mesmo tempo eu também queria viver de música no Brasil e quem sabe até dialogar com uma galera diferente para meio que trazer eles pro nosso time, sabe? É um dilema muito louco, assim. E não é fácil, cara, porque a massa mesmo, que é quem sustenta
o mercado, que é quem vai em show, que é quem, sabe, quem pede sua música na rádio, que faz você viajar pra tocar, é uma galera que ouve de tudo, sabe? Não é uma galera que ouve só rock. Então você fica meio refém dessa onda de neguinho, de repente, sei lá, agora tá gostando de você, mas na estação seguinte gostar da Lady Gaga, sabe? É verdade. Como é que você se vê, Pete, nesse contexto atual do rock nacional, até nessa questão que a gente está conversando? O próprio exemplo do Raimundos, que, enfim, depois da saída do Rodolfo, por exemplo, o Raimundos voltou a ser uma banda independente hoje. O próprio Digão, que faz sozinho ali, arruma show, enfim, ele que negocia cachê, ele que marca o hotel, enfim. Você acredita que nesse contexto as bandas, você no caso, pode até deixar e voltar para o independente logo mais, como o próprio Dead Fish fez recentemente? Eu não me incomodaria porque eu fiz isso a minha vida inteira. Claro. Então, isso é tranquilo. Agora, o fato é muito mais legal quando você tem uma estrutura de trampo que te possibilita simplesmente pensar na tua música, sacou? Respirar 24 horas na sua música ao invés de ficar se preocupando com funções burocráticas. Entende? Uhum. Tipo isso, fechar cachê, acertar o hotel, ver o horário da van. Isso é chato mesmo. Isso eu já fiz na época do underground. Se tiver que fazer, eu faço, mas claro que é muito mais legal se tiver alguém pra fazer isso e você poder ficar, enfim, pensando qual é a próxima música que você vai comprar, e pensando qual é o próximo tipo que você vai usar e né, pensando na parte criativa. Assim, pensando na música, né? Oi? Pensando exclusivamente na música, né? Na criação. Ficando livre pra criar, entendeu? Ao invés de ter que estar resolvendo coisas que são chatas, na verdade. Eu não tô afim de resolver. Mas se eu tiver que resolver, eu vou resolver. Mas, assim, eu não sei, eu sempre, desde que eu pintei no cenário, assim, o nego sempre me colocou num lugar meio híbrido, porque a galera que conhece a cena alternativa já me sacava um pouco antes por causa do Encoma, a galera que não achou que eu brotei do nada no show, então eu sempre fiquei meio que num limbo ali entre o mainstream e o underground, e que até hoje eu não sei qual é a minha, sabe, qual o lugar porque eu não me sinto pertencente ao mainstream, mas ao mesmo tempo, hoje em dia eu tenho mais estrutura para fazer show do que toda uma galera do underground. Eu fico no meio de caminho muito louco ali. Eu pergunto isso até, Pete, porque a proposta, enfim, a sua proposta é muito diferente, né, das bandas que hoje estão no topo ali do mainstream. Por isso que, enfim, às vezes esse tipo de postura de uma banda não é bem aceita, né? Acho que até o Dead Fish pode servir como um exemplo, né? Não engrenou a coisa. Uhum. E às vezes eu tô perguntando para saber qual que é a sua visão que você tem com relação a isso, entendeu? Será que no futuro isso você pode deixar de ter essa estrutura, enfim, por causa de uma postura que você tem e pode não querer abrir mão? Então, mas aí é que tá. Eu sempre corri esse risco aí, sabia? Desde o começo. É porque, enfim, quem tá de fora não tem como saber de todas as minhas escolhas e de todas as vezes que eu disse não e de todas as vezes que eu disse sim pra alguma coisa. Uhum. A galera que tá aí, você e a galera toda que tá do lado de fora só vê o resultado. Mas, assim, um dia talvez eu escreva sobre isso, porque é muito curioso. Eu não sei como é que eu cheguei até aqui, pra ser sincera. Assim, porque eu sempre tinha uma postura muito radical com relação a um monte de coisas. E de ter sido sempre muito kamikaze, assim. De jogar erro, de falar assim, não, man, isso eu não quero fazer, que se foda. Sabe, se isso for me custar... enfim, o meu conforto, beleza, vai ser por uma boa causa, porque eu não vou aceitar esse tipo de concessão. Uhum. Então, assim, isso ninguém sabe. Isso aqui sou eu aqui com os meus dilemas, entendeu? Mas eu já deixei de fazer muita coisa, eu já neguei muita coisa. Eu o mínimo de concessão para poder continuar fazendo o que eu gosto. E eu acho que eu tive muita sorte, na verdade, porque, sei lá, eu não me sujeitei a muita coisa não, assim, eu meio que comprei essa briga de tentar fazer a coisa do meu jeito, de dizer, é assim que eu acredito, vamos nessa, quero que dê certo desse jeito, se não der também, paciência, eu vou fazer, sei lá, vou dar outro jeito, entendeu? Legal. Pete, a última pergunta para a gente encerrar ainda sobre o Dia Mundial do Rock. Ao longo da história do rock, nós tivemos artistas como Chuck Berry, Elvis, Beatles, Ramones, enfim, Clash, tiveram impacto não só musical,
mas também comportamental em vários setores da sociedade. Até o Nirvana nos anos 90, a gente pode dizer também que teve um impacto semelhante, o último boom assim, do rock. A indústria musical, inclusive, funcionava de outra forma, né? No entanto, que permitia até esse impacto todo. Você avalia que no contexto atual, uma banda de rock pode surgir com esse mesmo impacto? Eu não sei se o mesmo, acho que nunca é o mesmo impacto. Eu acho que sempre é diferente de acordo com a época. Mas eu acredito que sim. Acredito que role e, assim, de tempos em tempos a coisa dá uma mexida brutal, né? Uhum. Foi o que rolou com o Nirvana. Acho que estava todo mundo muito desesperançado também na época. E talvez essa mudança tenha vindo justamente dessa desesperança, porque a música dele era isso, era desesperança total. Tipo, tá tudo uma merda, essa galera é uma merda, ninguém entende o que a gente fala, sacou? Eu vou, sei lá, bater punheta na frente da câmera da Globo e cuspir, porque é isso aí, foda-se. Então a mudança veio meio que desse desespero. Talvez, e eu acho que o desespero sempre traz uma mudança boa. Eu tô esperando essa próxima mudança aí. Eu vou estar aqui quando ela acontecer, espero. Pete, obrigado por atender a Band News FM. Boa festa aí no Dia Mundial do Rock. Parabéns para você também, já que você faz parte do rock. Muito obrigado por atender a Band News FM. Bom trabalho aí na sua carreira. Até uma próxima vez. Obrigadão, Pete. Valeu, um beijo grande aí a todo mundo e feliz Dia Mundial do Rock para todos nós. Valeu.